Aqui. Tudo bem? Será que vai vir mais gente? Como será que vai ser aqui? Será que o pessoal ainda está dormindo? Eu acho que vem, sim. Vem mais pessoas. Tá. Só um momentinho aqui. E aí, como passaram de feriado? Tudo certo? Tudo certo. Preparados para estudar um pouquinho de processo penal, não, de direito penal? Preparada. Tá. Ó, pessoal, é importante dizer aqui para vocês que a gente vai ter prova. Não sei exatamente como vai ser feito, porque eu enviei as provas para a faculdade, tá certo? Mas a prova está bem tranquila. A prova está bem tranquila. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer, Tá ótimo. tá? Beleza. Pessoal, vamos começar? Aproveitar que a gente já está com seis pessoas aqui na sala, né? Além de mim. Então acho que a gente já consegue começar aqui a nossa aula. Valfran, você quer dizer alguma coisa antes da gente começar? Você mandou aqui um prof. Ah, eu vou escrever aqui no chat, tá? Que daí fica mais fácil. Bora lá, vamos começar. Vou compartilhar aqui o link. Cadê? Tá aqui. Então, todo mundo tá vendo aqui o. Todo mundo tá Sim. vendo aqui o slide? Sim. Sim. Maravilha. Deixa eu até silenciar aqui. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco, vai ter bastante matéria até, vários artigos aqui do Código Penal, né? A gente vai falar sobre vários crimes. E o primeiro deles que a gente vai falar é sobre rixa, né? A rixa é participar de rixa, salvo para separar outros contendores, né? Contendores, no caso, são outros rixosos, outras pessoas que estão brigando, né? E daí a gente está falando de um tipo penal aberto, né? O tipo penal aberto que é um tipo, como vocês sabem, o tipo penal aberto é o tipo penal que precisa de complementação, né? Que precisa de valoração, né? E ele está aberto aqui na parte de rixa, porque o que seria rixa, né? Isso aí a gente vai precisar valorar de acordo com outras áreas do saber, né? A rixa
é uma briga generalizada. É quando há uma briga em que todas as pessoas, né, envolvidas, elas estão no meio. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com uma briga de torcida, né, que começa uma briga de torcida, é um tumulto generalizado, né, e daí ninguém sabe como começou, ninguém sabe quem está do lado de quem muitas vezes, né? Então, vamos supor aquela briga de bar, né, em que começa a voar garrafa, começa a voar mesa, e ninguém sabe o que está acontecendo, e as pessoas começam se a se bater, né? Começam a agredir uns aos outros e é, ninguém que está lá dentro possui atuação pacífica, né? Tá todo mundo batendo e apanhando, né? Parte da doutrina diz que precisa ser improvisada, né? Mas eu acredito que não, né? Acho que a rixa ela pode ser marcada assim, ela pode ter tido local e hora marcada. Por exemplo, né, brigas de torcida, né? Muitas vezes a gente sabe que as torcidas elas marcam para se encontrar em determinado lugar para que possam brigar, né? Então, nesse caso, a configuração de rixa. Uma coisa interessante da rixa é que o sujeito ativo, né, o que seria sujeito ativo? O sujeito ativo é o autor do crime, né, e o sujeito passivo, que é a vítima, eles se confundem. Então, da mesma forma que a pessoa agride, ela é agredida. Então, ele é autor e vítima, né, do crime de rixa, né? Ele acaba sendo autor e vítima e por conta o que é uma situação muito interessante, né? Porque geralmente o autor é um e a vítima é outra. Nesse caso, autor e vítima são a mesma coisa. Por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? É, e outra questão da rixa é que se acaba ocorrendo morte ou lesão corporal de natureza grave, né, vai aplicar a pena de uma pena de detenção maior do que a pena comum, né? Então, e isso vai ser aplicado a todos da rixa, né? Porque não se sabe quem foi que agrediu a pessoa morta. Nesse caso, para vocês terem ideia, a pena da rixa é de 15 dias a 2 meses, né? E quando a lesão corporal ou de natureza grave ou morte, a pena ela passa a ser de 6 meses a 2 anos, tá? É, e qual é a diferença, né? Na verdade, a diferença é que não se queria brigar, não se queria brigar, não se queria matar ou não se queria causar uma lesão corporal de natureza grave. Né? O que se queria era participar da rixa, né? Por conta mais como houve um, uma progressão criminosa, não uma progressão criminosa não, mas um delito pré-doloso, se queria o menos, mas se atingiu mais, né, se agrava a pena pelo resultado. Daí vocês podem até falar, olha, mas é uma pena pequena, né, considerando a morte de alguém, sim, é uma pena pequena, mas imagina só que você está aplicando essa pena a todos os rixosos, né, muitas vezes a 15, 20, 30 pessoas, né, aliás, ou até mais pessoas você pode aplicar essa pena, é, porque você não sabe o que aconteceu de fato, quem que foi, quem que agrediu, quem que não agrediu, né? A conduta de todos, ela é culpável no momento, no sentido de que eles estavam lá, estavam fazendo diversas agressões mútuas, mas de forma alguma pode-se ter certeza de que foi aquela pessoa que que agrediu, né, a vítima, né, que agrediu a pessoa que faleceu para causar a morte, né? Na verdade, foi uma série de agressões que
acabaram ocasionando a morte daquela pessoa e causadas por diversas pessoas. É como se você dividisse a culpa entre cada uma dessas pessoas. Sobre rixa, alguma dúvida? Ou a gente pode seguir? Eu estou lembrando aqui de um caso, professor. Eu morei em Maceió na década de 90 e lá tinha costume de um bairro contra outro, né? Combinava as quadrilhas que tinha para brigar e para se agredirem. Isso é um tipo de rixa, né? Isso é um tipo de rixa. Isso sim é um tipo de rixa. Porque o que acontece é mais ou menos como torcida organizada, né? Sim, É mais ou menos como torcida organizada. É, e daí a gente acaba. O que acontece é que eles acabam se agredindo mutuamente, muitas vezes, inclusive, pode acontecer de uma pessoa agredir a outra sem querer, né? Eu lembro que uma vez eu fui atuar atuar junto a um caso de torcida organizada, e daí o que aconteceu, né? Por conta da, da rixa, né? Por conta daquela briga enorme, né? O meu cliente que estava envolvido nessa briga, ele falou que teve um momento que ele caiu no chão, né? Ele acabou caindo no chão junto com o torcedor de outro time, e daí ele começou a ver paulada e pontapé e soco vindo de todo lado. Ele falou, estava tomando o pontapé, estava apanhando tanto do pessoal que torcia para outro time como do pessoal que era da minha torcida, né? Falou, pô, apanhei de todo mundo. entendi. Mas é mais ou menos como você falou dessa briga entre os bairros, né? Que eles acabavam meio que se conversando para se encontrar e fazer uma briga. Tem alguns autores que eles entendem que a rixa ela tem que ser algo espontâneo, que não pode ser combinado. Mas já tem bastante entendimento que fala que pode ser espontâneo sim. Certo. Tá ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre crimes contra a honra. Tá ok? É, e daí a gente vai, antes de falar sobre os crimes em si, né, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da honra, né? Para a gente poder adiantar um pouquinho, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Só um momentinho. Cadê? Aqui. Vocês estão com o slide, né? Sim, Tá. Aqui, nos crimes contra a honra. A primeira coisa que a gente tem que definir, né, é o que é honra, né? A honra é o julgamento que as pessoas fazem e que você mesmo faz, que a pessoa mesmo faz dela, né? Então, é, a honra é o julgamento que as pessoas fazem de mim, né, do André, né, como as pessoas me veem, como eu sou visto é, pela sociedade, pelos meus amigos, pelos meus conhecidos, pelos meus familiares, e também como eu me vejo, como eu me enxergo. É, e, obviamente, a honra é importante para a pessoa, né? Aliás, é importante para a própria pessoa, mas também é importante conservar a honra dessa pessoa para o restante da sociedade, né? É por meio da honra que a pessoa tem credibilidade ou não, muitas vezes, né? Se é uma pessoa, por exemplo, que os outros, os demais desconfiam que ele é um criminoso, né? Essa pessoa tem uma honra menor, né? Ou se é uma pessoa que vive andando bêbada, vive andando drogada, uma pessoa que não é digna de tanta confiança, né?
diferente de uma pessoa que possui, que se mostra uma pessoa que respeitosa, uma pessoa compromissada, que cumpre a sua palavra, né? Essa pessoa ela vai ter uma visão, né? Tanto uma visão de si mesmo, como a sociedade vai ter uma visão dela melhor do que aquela pessoa que vive andando drogada ou bêbada pelas ruas, né? Mais ou menos para quem mora em condomínio, né? Todo condomínio tem aquela pessoa que sempre está arrumada, né? Que sempre tá de terno, se não tá sempre de tailleur, sai cedo pro trabalho, né? Volta à tarde, né? Tem os filhos que muitas vezes têm filhos, esses filhos são super educados, né? E também tem aquela pessoa que chega sempre à noite de balada, de vez em quando fazendo barulho quando chega, dando risada, muitas vezes acordando os outros vizinhos, faz festa, né? De vez em quando se, né, se encontra a pessoa bêbada com uma latinha de cerveja logo cedo, né, no elevador, né? E daí, obviamente, os moradores e principalmente os porteiros, né, vão comentar dessas pessoas, né, falando que, né, tanto falando bem quanto falando mal. É isso que a gente chama de honra, em linhas gerais. E daí vamos falar um pouquinho de honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é a visão que a sociedade tem do indivíduo, né? É aquele negócio, é como as pessoas veem aquele cidadão, aquela cidadã, né? Aquele homem, aquela mulher. É o julgamento que a coletividade faz. Então, se aquela pessoa é honesta, né? Se aquela pessoa é inteligente, se aquela pessoa é confiável, né? Já a honra subjetiva é o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, né? É como o próprio indivíduo se vê. Então, se a pessoa se vê, se é uma pessoa que acha que ela tem, é, se ela tem como se fala? Se ela tem se ela se vê em alta ou em baixa estima, né? Como é a autoestima dela. É importante a gente, antes de a gente entrar efetivamente agora nos crimes contra a honra, é bom a gente falar um pouquinho da ação penal, né, nos crimes contra a honra. Como vocês lembram, existem 3 tipos de ação penal, né? Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. Tá? No caso dos crimes contra a honra, a regra é que eles são de ação penal pública condicionada é ação penal privada. Então, a pessoa que teve sua honra ofendida, ela deve contratar um advogado, né? E após a contratação desse advogado, ela deve proceder, né? É, é, ela deve entrar com uma queixa-crime, né? E tem o prazo de 6 meses para entrar com essa queixa-crime, tá? Caso entre depois, decai o direito de queixa, ela não pode mais ingressar com essa, essa ação. E daí é importante a gente saber que esse prazo de 6 meses é a partir do momento em que se conhece o autor do crime. Então, no momento que se sabe quem é aquela pessoa que cometeu o crime contra a honra, né? Por exemplo, pode ser que o crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, seja cometido pessoalmente. Então, a pessoa, por exemplo, numa festa xinga o outro, né? E daí você já sabe quem é aquela pessoa. Agora, imagina só um crime cometido pela internet, né? Inclusive com a utilização de perfil falso, né? Para dificultar que a pessoa saiba de quem se trata, né? Então, nesse caso,
pode ser feita uma investigação para depois dessa investigação realmente se ingressar com a ação penal, tá? Mas existem duas exceções em que a ação penal é pública condicionada à representação, tá? Os casos são quando a requisição do ministro da Justiça, que é para que ocorre quando o crime é cometido contra o presidente da República, né? Então, no caso, se, por exemplo, alguém caluniar, alguém injuriar o Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro tem que fazer uma requisição para que comece uma investigação e posteriormente para que para que a pessoa, né, para que a pessoa que cometeu o crime de injúria seja processado, né? E a outra exceção é quando quando necessita da representação do ofendido, quando o crime é cometido contra funcionário público ou quando se trata de injúria racial, né? Contra funcionário público é justamente para resguardar, né, a credibilidade, o bom funcionamento das instituições, uma vez que o cargo público, ele, né, muitas vezes quando você ofende o funcionário público, você está ofendendo a, está ofendendo o serviço público, né? Então, se reveste de maior gravidade, né? E, obviamente, não basta que a pessoa seja funcionária pública, é preciso que ele esteja no exercício da sua função. Então, vamos supor, um professor, né, que ele é um professor de colégio, né, que é caluniado, é injuriado, é ofendido por um pai de aluno, né, por exemplo, numa reunião de pais e mestres, ele estava no exercício da função, né? E daí, por conta disso, ele pode representar contra aquela pessoa que o ofendeu e fazer para que haja investigação e haja o processamento de quem o ofendeu. Agora, se esse mesmo professor ele está andando na rua, né, e tem uma briga de trânsito, por exemplo, né, ele se envolve numa briga de trânsito e começa a discutir, e daí a pessoa com que ele se envolveu começa a xingá-lo, daí nesse caso ele não estava no exercício da função, né? Como ele não estava no exercício da função, a gente não tem que falar em representação do ofendido, né? E a injúria racial, que muitas vezes o pessoal confunde com racismo, não é a mesma coisa, tá? A injúria racial é quando, para injuriar alguém, se utiliza elementos de raça, cor, etnia, tá? E, nesse caso, também pela gravidade do fato, né, a pessoa se sentindo ofendida, ela pode fazer uma representação, né? É mais ou menos, vocês lembram quando aconteceu aquele episódio com o Grafite e o De Sábato lá num jogo do São Paulo, né? O São Paulo e não lembro o nome do time argentino agora, mas era um jogo da Libertadores em que um jogador argentino chamou o Grafite de macaco, né? E daí houve agressão por parte do Grafite, né? E logo após o jogo, esse jogador foi preso porque, até onde me consta, o Grafite ele acabou representando, né? Porque ele se sentiu extremamente ofendido, né? É um caso de injúria racial, né? Por quê? Porque, no caso, se ofende utilizando elementos de raça, cor ou etnia. Por enquanto, alguma pergunta? Ou tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo? Então, Tá tranquilo. vamos seguir aqui. Vamos falar um pouquinho de calúnia, né? O que é calúnia? Calúnia é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, tá? Primeira coisa, tem que imputar fato definido como crime. Então, não basta falar, por exemplo, olha, a Mariazinha é uma ladra, o João é estelionatário, o Manuel
um bandido. Não basta, tem que imputar um fato definido como crime. Também não basta ser alguma coisa muito ampla. Por exemplo, olha, a Mariazinha costuma roubar, né? O Joãozinho costuma dar golpe. Não pode, tem que imputar um fato definido como crime. Então, por exemplo, falar, olha, o Joãozinho, ele foi o Joãozinho que roubou a padaria, né? Foi a Mariazinha que furtou o celular da Aninha, né? Tem que imputar um fato que seja definido como crime, tá? E o elemento subjetivo, né, ou seja, o dolo, ele é necessário. A pessoa ela tem que saber que a outra é inocente, né? E o objetivo tem que ser macular a honra, que tem que se ofender a pessoa que é caluniada, né? Então, trata-se de uma ofensa à honra objetiva, né? Vamos voltar lá, o que é honra objetiva? É o julgamento que a coletividade faz do indivíduo, certo? Então, para que se configure o crime, é necessário chegar ao conhecimento de um terceiro, né? Então, se eu falar, né, eu numa discussão aqui, eu chegar para o Valfran e falar, Valfran, né, eu sei que foi você que roubou o celular da Mariana, né? O crime não se consumou, porque eu falei só com o Valfran. Agora, se eu chegar na frente da sala toda e falar, olha, eu sei que foi o Valfran que roubou o celular da Mariana na semana passada, como vocês ouviram isso, né? Como todos ouviram isso, eu estaria, o crime estaria configurado, né? Qual a diferença do que eu fiz agora para o crime de calúnia? Eu estou dando um exemplo, estou dando uma aula. Eu não tive a vontade de macular a honra do Valfran, de ofender o Valfran, né? Eu simplesmente dei um exemplo com todos vocês sabendo que o Valfran era inocente, né? Por quê? Porque eu não tinha essa vontade. E é importante também a gente saber que no caso do crime contra a honra, da calúnia, é possível a exceção da verdade, tá? Então, o que é a exceção da verdade? É a pessoa provar que ela, que o fato imputado é verdadeiro, que é verdade, que a pessoa, né, que aquela pessoa cometeu aquele crime. Então, vamos supor que no exemplo que eu dei aqui, eu falar que, olha, foi o Valfran que furtou o celular da Mariana na semana passada. Vocês vão, e daí o Valfran ele me processa, né, por crime contra a honra, por calúnia. Daí eu vou lá e demonstro que eu estou certo, né, que aquela afirmação que eu fiz é verdadeira. Nesse momento, o, o fato passa a ser impunível, né, porque eu não imputei falsamente fato definido como crime, mas sim, mas demonstrei que aquela afirmação que eu fiz era uma afirmação verdadeira, tá? Quando a exceção da verdade possui algumas exceções, tá? A primeira delas é que não é cabível a exceção da verdade se não há condenação em crime de ação penal de natureza privada, né? Então, caso a pessoa não tenha sido condenada por um crime tenha sido condenada anteriormente num crime de ação penal privada, né, obviamente, tem que dizer que aquela imputação, né, a imputação que foi feita não é um crime de ação penal pública, mas sim de ação penal privada. Por exemplo, uma calúnia, né, ou uma difamação, ou, por exemplo, um crime de concorrência desleal, né, Então, eu falo, por exemplo, que o funcionário da empresa X levou informações para a empresa Y, né, que seria um crime de ação penal privada, é um crime de concorrência desleal. Nesse caso,
para que haja exceção da verdade, é preciso que a pessoa tenha sido condenada anteriormente, tá? Senão não há a exceção da verdade. Também não é que se falar em exceção da verdade se a pessoa foi absolvida, né? Se houve absolvição prévia. Nesse caso, também não falamos em exceção da verdade. Por quê? Porque já foi provada que a pessoa é inocente, né? Ou pelo menos não foi demonstrado que a pessoa é culpada. Mas se a pessoa já foi absolvida, já transitou em julgado, não tem que se discutir, porque não vai provar, né? A pessoa não pode ser processada criminalmente duas vezes pelo mesmo fato. E também, né, contra o presidente. Aí uma parte da doutrina diz que quando que caberia sim exceção da verdade contra o presidente, né? Inclusive seria mais necessário ainda, porque quando a gente está falando do presidente, a gente está falando de alguém que possui mais responsabilidade, né? É o maior funcionário público que o nosso país tem. Aliás, é o funcionário público mais importante, né? De mais importância e que possui mais responsabilidades. E o que acontece? Esses autores eles dizem o seguinte, né? Quando eles falam, olha, apesar do Código Penal dizer que não caberia, por conta isso essa criação, né, essa disposição foi feita durante uma ditadura militar, né, o regime Vargas, que é quando foi criado o Código Penal. E daí isso é um resquício ditatorial. No caso, como a gente vive numa democracia, o presidente deve prestar contas, deve haver sim exceção da verdade. Mas, pessoal, é uma questão controvertida, né? O código diz que não caberia contra o presidente, então caso caia em algum concurso, né, e não tenha e ser em algum concurso na OAB ou na OAB, por exemplo, e seja uma questão de múltipla escolha, você tem que deixar claro que o que o código fala. Então, vai na questão que fala que não cabe. Agora, se for uma questão dissertativa, se cair, por exemplo, numa segunda fase da OAB, ou se não numa fase escrita do concurso, deixa claro o que o código fala, mas também colocando essa questão de que seria incompatível com o regime democrático, tá? E, finalmente, a gente tem que falar da retratação, né? No caso, a calúnia, se a pessoa se retrata antes da sentença, né, então a pessoa está sendo processada, vai ter audiência e ela se retrata no momento do interrogatório, ela deve ser, né, extingue-se a punibilidade, né? Ela acaba ficando, o fato acaba ficando impunível. Tudo bem? Pessoal, alguma pergunta por enquanto sobre calúnia? E aí? Tranquilo. Tranquilo? Pessoal, como a gente está Show de aqui bola. com um pouquinho mais de 3 minutos, eu vou fazer o quê? Né, a gente vai cair aqui o sistema. Eu vou fazer o seguinte: eu vou derrubar o sistema, né, derrubar a aula, e vou subir outra para que a gente possa dar andamento, né? E daí não corte, ok? Ok. Então esperem aí, daqui Ok. um pouquinho a gente já volta aqui.